Olá, alunos da nossa querida FAESP, aqui é o professor Adriano Serafim, e nós iremos agora falar sobre a segunda aula do nosso assunto em pauta, que é Cristologia. Essa matéria é importante para que você venha a conhecer mais ainda sobre a bendita e maravilhosa pessoa de Jesus Cristo. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, meus amigos. Deixa eu... Aqui, está no local certo a câmera. Bom, página de número 21, nós iremos falar agora sobre a humanidade e divindade de Cristo. Importante notar que falar sobre Cristo é falar sobre um ser que é humano e divino. Nós não iremos dizer que ele é 100% homem e 100% Deus, mas um ser que é plenamente humano e plenamente divino. Ok? Nós falaremos aí sobre o processo da encarnação e a forma e a maneira como a igreja compreendeu estas verdades axiomáticas. A natureza humana de Jesus e a natureza divina de Jesus. Vamos lá. Primeiro, na página de número 21, observe aí no primeiro parágrafo, que nós vemos uma declaração de fé, uma declaração do Elben Lins César. Ele diz o seguinte: quando aqui na terra Jesus se apresentava como Filho de Deus e como Filho do homem, ele não era ora Filho de Deus e ora Filho do homem. Era ao mesmo tempo Filho de Deus e ao mesmo tempo Filho do homem. Coisa interessante, não é? É o que eu disse. Humano e divino. Divino e humano. Vamos falar sobre a natureza divina, vamos falar sobre a natureza humana, vamos falar sobre os atributos divinos e sobre a natureza humana. É fato, está aí no segundo parágrafo do seu material de trabalho, que este assunto, na verdade, foi muito discutido no decorrer da história cristã. Os concílios, em suma maioria, foram tendo como temática a cristologia ortodoxa. Os concílios visavam colocar em evidência, trazer ao povo uma ortodoxia cristã. Então, a maioria dos concílios foi em torno desta temática, a temática de cristologia. Bem, é fato que durante todo o processo do cristianismo, também na virada do século, quando surge o processo do iluminismo, o fim da era medieval, surge um conceito teológico, uma teologia danosa, chamada liberalismo. Era o liberalismo teológico. E qual era o viés do liberalismo teológico? O liberalismo teológico tentava racionalizar a fé. Portanto, na ideia da racionalização da fé, é impossível conceber biologicamente, fisicamente, que Cristo é humano e divino, divino e humano. Ok? Bem, o escritor, ainda falando aí no terceiro parágrafo, na página 21, ele fala algo interessante, que quando nós, ortodoxos, que diferenciamos dos liberais, porque cremos que Cristo tem a natureza humana e os atributos divinos, ambos se comunicaram no processo da encarnação, para declarar essa doutrina, nós colocamos aqui 4 afirmações. São 4 verdades que devem ser compreendidas pelo aluno. Vamos lá. Jesus Cristo é plena e completamente divino. Jesus Cristo é plena e completamente humano, a pessoa de Jesus, me refiro, tá? As duas naturezas de Cristo são distintas. As duas naturezas de Cristo estão completamente unidas em uma só pessoa. Esse é um mistério extraordinário que nós só iremos compreender estudando e principalmente lendo o conteúdo que está nas suas mãos. Ora, para compreendermos ou para entendermos essa discussão, aí na página 22, já avançamos um pouco, primeiramente o aluno deve
fazendo um retorno para o ano 325. É um retorno histórico. É o famoso Concílio de Nicéia. O escritor e professor Ezequias Soares, em seu livro Credos e Confissões, o pastor Ezequias Soares, teólogo, um dos grandes eruditos no mundo cristão odierno, respondendo a esta situação e resolvendo esta equação muito difícil, ele cita aqui uma confissão extraordinária. Ele diz que o termo credo vem do latim, que significa creio, depósito de confiança. Isto porque a igreja nos primeiros séculos, como tinha um grande problema no que tange ao acesso às escrituras, aliás, não havia ainda o processo que chamamos de Bíblia Sagrada, que é o ajuntamento de todos os livros. Este exemplar que nós temos na mão hoje ainda não havia sido redigido completamente. Então, não tinha acesso a todo o conteúdo, tanto veterotestamentário como neotestamentário. Então, a igreja baseava a sua fé através do credo. E estes credos são documentos que têm por objetivo sintetizar as doutrinas ou essências do cristianismo. Eles serviam, na verdade, este documento, o credo, servia para facilitar as confissões públicas e defender a fé cristã das heresias que estavam sondando os primeiros séculos do cristianismo. Bom, o pastor Ezequias Soares, ainda na sua declaração de fé, ou fazendo uma análise em torno dessa declaração de fé, ele cita que os pais da igreja empregavam essa palavra, como eu já disse, para referir-se aos documentos que expressam e que declaram a fé cristã. Pois então, cada concílio nos primeiros séculos finalizava o concílio e a síntese do assunto que foi ali dissertado, a conclusão, era, na verdade, um credo. Um exemplo, o credo niceno, está aí na página de número 23, tá bem? Que é: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Você pode acompanhar aí no seu material de trabalho, eu estou dando só a introdução, na página 23. Observe que o credo, ele sintetiza o processo soteriológico, ele sintetiza o processo teísta, a teodiceia, ele sintetiza a ideia da pneumatologia do Espírito Santo, enfim, é um credo completo. E esse credo niceno, ele afirma também, conforme vemos aqui, a ideia da doutrina da Trindade. Ele chancela essa verdade. Bem, esse texto, na verdade, ele é produzido de forma apologética para defender a igreja contra as heresias, tá ok? Bem, na página 24, nós começamos a estudar agora os conceitos heréticos que surgem por causa dessa questão da pessoa de Jesus e a forma de compreender a pessoa de Jesus. Vale ressaltar que a heresia parece ser uma coisa tão simples, mas coloca em xeque toda uma estrutura teológica. Então, vale a pena o aluno saber, compreender a fundo da onde vêm algumas heresias que hoje são difundidas em algumas seitas pseudocristãs. Podemos dizer que estas heresias são antigas, mas que hoje vestem roupagens novas. Nós vemos alguns grupos pseudocristãos, como o mormonismo, como os testemunhas de Jeová, ou até mesmo o adventismo do sétimo dia, que são, na verdade, movimentos pseudocristãos que negam de forma veemente não só a forma correta de interpretação da Trindade, como também negam uma cristologia ortodoxa. Mas nós agora iremos falar um pouco sobre a raiz destes problemas,
os personagens ou os grupos que estavam inseridos ali dentro do seio cristão e que disseminaram um cisma, um celeuma, por causa de uma cristologia deformada, ou uma cristologia herética. Começamos com um grupo chamado Ebion, ou os Ebionitas. Os Ebionitas, na verdade, são chamados os pobres. Eles eram legalistas, monoteístas, criam em um único só Deus, mas acreditavam, herdaram também a questão judaica. Eles eram legalistas. Além ainda, este grupo, observe bem, eles guardavam a lei judaica, alguns pontos da lei judaica afinco. Era um cristianismo híbrido entre judaísmo e cristianismo. E eles optaram por uma cristologia, que nós vamos definir agora, chamada cristologia baixa, o adocionismo. Eles diziam que Cristo não poderia receber adoração porque Cristo não era Deus. Ele era um Messias, um homem comum, que depois do batismo de João recebe uma iluminação divina e se torna Deus. Esse princípio contraria todo um pensamento escriturístico, esse princípio, ele contraria toda uma estrutura teológica que mostra aí em João 10:30, só um verso, né? Eu e o Pai somos um. Então, Cristo e Deus é uma unidade composta. Eles acreditavam que Deus era uma unidade absoluta e que somente Deus e nada mais do que Deus, negando assim a economia. Estudamos lá atrás a ideia da economia, da forma da Trindade trabalhar. É a doutrina da economia, a perícoras. Então, eles negavam estes princípios e isso colocava em xeque, em evidência, toda uma cristologia, todo um processo teológico, o ebionismo. Tá? Era um grupo judaico que tinham concepções judaicas e que mesclavam um pouco da fé cristã. E eles eram extremamente ortodoxos. Tá bem? Bem, nós temos também os docetistas. Só um adendo aqui, o ebionismo, os principais opositores do ebionismo foram Irineu, Hipólito, Orígenes e Eusébio. Todos estes escritores, eles escreveram contra essa doutrina maléfica, o ebionismo. Vamos lá, vamos caminhar. Depois, ainda na página 24, temos o docetismo. Era um pensamento defendido por Basílides, e outro como Valentino, os patripacianos e os sabelianos. Estes eram os grupos que privavam pela ideia docetista. O que era o docetismo? Vem da expressão grega dokel. Eles acreditavam o seguinte, que Cristo não era plenamente humano, mas que Cristo parecia ser humano. Ou seja, Cristo era totalmente divino. Eles concebiam esta ideia, herança do neoplatonismo, herança da cultura grega, porque na ideia dos docetistas, a matéria era má e o espírito é bom. Então, aonde a maldade do mundo material entra, em divindade essencial do ser, como ensina os escritos de Marcion e dos gnósticos, eles diziam o seguinte, o conceito de matéria má, ele era terrível, porque a matéria sendo má, ela não poderia ter uma divindade plenamente santa. Então, Marcion e os gnósticos, Marcion, vale ressaltar aqui, foi um dos primeiros compositores de um cânon bíblico. Ele aqui redigiu o primeiro cânon bíblico, mas era um herege porque era um docetista, ok? Docetista. Enfim, era um pensamento contrário ao pensamento da encarnação, negava a doutrina da encarnação.
Então, isso era um grande problema. Na epístola João diz, aquele que confessa que Cristo veio em carne, este é de Deus, porque ele está defendendo a fé cristã contra os apologetas. Apesar desse grupo afirmar a divindade de Cristo, página 25, ele negava a sua humanidade, dizendo que se Cristo fosse humano, ele era mau, porque a matéria era má. Ok? Os seus opositores principais foram Irineu e Hipólito. Estes foram os opositores do docetismo. Nós temos também o arianismo. O arianismo foi defendido por Ário, que era um presbítero de Alexandria. Alguns teólogos afirmam que um dos pais da igreja, o Orígenes, também compartilhava esse pensamento arianista. Se você fizer uma análise no pensamento do arianismo, na doutrina concebida pelo arianismo, você percebe que há uma singularidade, há um parecer entre esta doutrina e os testemunhas de Jeová. Por quê? Porque o arianismo, ele afirmava que Cristo não era eterno e coexistente com o Pai. O arianismo afirmava que Cristo um dia foi criado na eternidade. Então, essa era uma doutrina terrível, não é? Inclusive, um adendo aqui, uma curiosidade para você, aluno, a música foi proibida por um tempo na igreja por causa dos arianos. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque os arianos, eles passavam pelos cristãos e eles assobiavam. Olha que coisa maléfica, terrível e cruel. Eles assobiavam. E essa expressão assobiar fez com que alguns homens de Deus da época privassem a igreja de ter no seu método litúrgico, ritualístico, a música. Então, por muito tempo, por causa do Ário, foi proibida a questão da música. Eles negavam a divindade de Jesus. Eles ensinavam corretamente a subordinação do filho ao pai. Nós cremos também que há uma subordinação, claro, isso não de forma ontológica, mas através da forma relacional, da forma, digamos que operacional. A logística da Trindade requer uma subordinação, a pericorese, requer uma subordinação do Filho para com o Pai. Mas eles negavam a divindade de Jesus, isso é um problema sério, lembra? É por isso que João vai escrever de forma apologética, 1 João, capítulo 1, verso 1, a ideia do verbo, o verbo pré-existente, o Cristo pré-existente, lá no Gênesis do Novo Testamento, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, esse pensamento, a igreja fez com que ele não passasse a existir mais. Bem, nós temos ainda um outro pensamento. Antes disso, o arianismo foi combatido por Atanásio e Ósio, dois escritores que veemente, dois teólogos que veemente, eles foram oposições contra esse pensamento. Nós temos também uma outra heresia chamada apolinarismo. Apolinário era um bispo da igreja de Laodiceia. Ele foi combatido por Justino Marte. Não, perdão, um adendo aqui. No pensamento de Apolinário, bispo de Laodiceia, e também de Justino Mártir, no IV século, eles negavam a plenitude de Cristo, tá? Tanto o Apolinário como Justino Mártir. Para Apolinário, está aí na página 25, e seus seguidores, o Logos divino tomou o lugar da mente humana. O Logos, para ele, era apenas a razão que há em todos. Eles afirmam que a divindade
e verdadeira humanidade de Cristo, contudo, negando a mente humana de Cristo. Eles afirmam: Cristo é verdadeiramente humano, entretanto, eles negam a mente humana de Cristo. Eles decepam a mente humana de Cristo. E isso é um problema sério. O Apolinário, ele redigia a seguinte verdade. Ele redigia a seguinte heresia, perdão. Que a única pessoa de Cristo possuía um corpo humano, mas não uma mente ou um espírito humano. Que a mente e o espírito de Cristo proviam da natureza divina do Filho de Deus. É um pensamento um tanto que complicado, né? É muito complicado. É muito complicado. Porque mostra aqui uma certa esquizofrenia na divindade, né? Meio complicado. Muito complicado de conceber isso. Nega a ortodoxia plena, verdadeiramente homem. Bom, se Cristo não tivesse uma mente humana, ele não seria verdadeiramente humano. Nega totalmente a doutrina ortodoxa da encarnação. Os principais opositores foram Vitalis, Papa Damásio, Basílio, Teodósio, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa, né? Os pais gregorianos. Bem, nós temos uma outra heresia dentro desse conceito que estamos trabalhando, que é o nestorianismo. Esse foi muito perigoso, Nestor, não é? O Nestório era o bispo de Constantinopla no V século. Bom, a explicação de Nestório, ele negava a união das naturezas. Essa união, de acordo com Gregório, era moral e não orgânica, assim eram duas pessoas. Para Nestório, ele cria que eram duas pessoas em um só corpo, olha que coisa, e não uma só pessoa. O humano era completamente controlado pelo divino. Eles distinguem o Jesus humano que morreu do Filho divino que não pode morrer. Então ele fazia uma distinção de dois Jesus, o humano e o divino. Que coisa interessante isso aqui de se analisar. Contudo, se a morte de Jesus fosse o ato de uma pessoa humana e não o ato de um Deus, ela não poderia ser eficaz. Ou seja, os pecados dos homens eram eternos e somente um ser eterno paga dívidas eternas. Portanto, é complicado acreditar nessa doutrina. Nós não temos em parte alguma da Bíblia uma indicação da natureza humana de Jesus conversando com a natureza divina ou lutando dentro de Cristo ou algo parecido. Antes temos um quadro coerente de uma única pessoa agindo em integridade e unidade. Ou seja, essa doutrina negava a plenitude da doutrina da encarnação. Deus estava em Cristo, diz Paulo, reconciliando o mundo consigo mesmo. A doutrina da encarnação, ela é plena. Ok? Plena. O principal opositor desse pensamento foi Cirilo de Alexandria. Bem, a última heresia aqui é o monofisismo, chamado também de eutiquianismo. É um pensamento defendido por Eutiques, e um pensamento defendido por Eutiques e também por Teodósio II. Essa heresia surge no V século. Essa heresia, muito parecida com o apolinarismo e também com o nestorianismo, defendia a distinção das duas naturezas. O monofisismo, ou a natureza humana, foi absorvida pela divina. Olha o pensamento de Eutiques. Para criar uma terceira natureza. Olha, parece um pouco, mas é um pouco pior, não é? Porque agora já não temos três naturezas. Não temos pelo menos um encarnado e o outro ser espiritual. Agora não, agora são três. Três naturezas em uma só. É a ideia de que Cristo possuía uma só natureza, monos, e um physis, natureza. Embora mantinha a unidade da pessoa de Cristo, negou a distinção das naturezas. Se Cristo não fosse homem nem Deus, ele não poderia redimir como homem ou como Deus. Olha o pensamento dele.
Seus opositores, Flaviano de Constantinopla, Teodoreto, Eusébio de Dorileia. Bom, esses pensamentos todos surgiram, e no ano 451, no concílio de Calcedônia, você tem a definição do concílio na página 27, a definição do concílio é o fato de que a igreja acredita de que Cristo é humano e divino, ok? Mesmo sendo alvo de discussões, nós acreditamos que Cristo é humano e divino. Portanto, são três pessoas com uma só essência, conforme reza o credo de Atanásio, que nós adoramos um Deus em trindade e trindade na unidade, sem confundir as pessoas, sem dividir a substância, e nesta trindade nenhum dele é antes ou depois do outro, nenhum é maior ou menor do que o outro. Bom, agora vamos à questão da humanidade de Jesus. Nós temos que defender a humanidade de Jesus. Para isso, nós temos aí algumas páginas que nos mostram aqui, dentro das Escrituras, algumas verdades. Bom, eu creio, você está aí com o seu material em mãos, tá? Eu vou sintetizando o assunto para a aula não ficar muito vasta. A humanidade de Cristo, ele cita aí 1 Timóteo 2, 5 e 6, mostrando que Cristo de fato é homem, Jesus Cristo, o homem como mediador. E outro sim, ele mostra-nos que a humanidade de Cristo, ela inverte o paradigma da religião. Porque o paradigma da religião é o seguinte, é os homens oferecendo sacrifício a Deus. E olhar para o Cristo homem é ver Deus oferecendo sacrifício pelo homem. João 1,14 diz que ele tabernaculou. Ele era, na verdade, plenamente humano, como plenamente divino. O processo da encarnação. Ele era o tabernáculo de Deus. Bom, na página 30, observe que há uma expressão que ela é dita especialmente para Jesus. Ele é o unigênito do Pai. A palavra grega monógenes, filho único, gerado deste tipo, que traz em si o nascimento virginal de Jesus, a obra do Espírito Santo. Então, crer na doutrina da encarnação, crer que Cristo é homem, tem que crer que ele veio de uma virgem. E um dos termos referidos a ele é Emanuel, o Deus conosco. Vale ressaltar que a humanidade de Jesus é tão importante quanto a sua divindade. Jesus se revestiu do corpo humano, olha que coisa interessante. Ele se fez pecado por nós, não pecador, ele se fez pecado. Assim como Adão foi o primeiro homem, assim como Adão foi o primeiro que pecou, o novo Adão não pecou. Paulo fala sobre isso. Paulo diz que ele não pecou, mas ele venceu o pecado. Está em Romanos, capítulo 8, verso 3, e 2 Coríntios 5 e 21. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Falar da humanidade de Jesus é falar de um Deus reconciliador. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19. Qual era o nosso estado? Nós estávamos mortos em pecados e delitos. Nós éramos a condição de inimigo de Deus. Mas Cristo quebrou a barreira e nos reconciliou com ele. Bom, observe alguns detalhes: que o menino crescia em estatura e conhecimento, em sabedoria e graça, Lucas 2,52. Ele tinha necessidades físicas, os versos estão aí. Ele tinha, página 31, tá bom? Olha aí, emoções que são descritas pelos evangelistas. Para não ficar cansativo, você olha no seu material de trabalho e está aí a citação bíblica, tá? Olha, ele sentiu angústias, ele sofreu, ele chorou, ele teve família, mãe, irmãos, irmãs, ele morreu e ressuscitou. Olha que coisa interessante. E todo aquele que não confessa que Cristo veio em carne,
1 João 4, 2 e 3, ele já é considerado como aquele que tem o espírito do anticristo, porque não acredita na encarnação de Cristo. Isso porque existiam ali os docetistas que não criam na encarnação de Cristo. Então, João, de forma apologética, fala sobre isso. Bem, Jesus experimentou a tentação humana. Está em Hebreus 4 e 15. Enfim, porém, ele é perfeito e nunca sucumbiu ao pecado. O nosso Cristo é fantástico. Mas também há a divindade de Cristo. Observem, aí na página 32, a divindade de Cristo. Primeiro, ele cita aí como base para sua defesa, 1 João 5 e 20. Verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5 e 20. Da mesma forma que a natureza humana de Cristo é importante, assim também a natureza divina. Nós não podemos reduzir Jesus ao mero filho do carpinteiro, o homem de Nazaré, o filho de Maria. Mas a divindade também foi reconhecida pelos anjos e também pelos demônios. Vocês sabiam disso? Nós não podemos reduzir ele somente como um carpinteiro, ou filho de Davi, enfim, filho de José, não, filho de Maria, não. Isto é reduzir a divindade de Jesus. Os anjos e os demônios reconhecem a divindade de Jesus. Isso aí, essa citação está aí no seu material de trabalho. Nós temos nas Escrituras diversas referências sobre a divindade de Cristo, página 33. A divindade de Cristo pode ser vista através dos atributos incomunicáveis: eternidade, onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade. Olha os versos que estão à frente, vai lá depois dos versos e confira se está correto. Eu conheço os versos e sei que está correto. Além ainda, a divindade de Cristo pode ser vista através dos seus ofícios. Ele é criador. Tem duas citações aqui, mas eu vou citar só uma. João capítulo 9. Ele cria um olho de barro para aquele cego de nascença. Só quem pode fazer isso é o Cristo, o Criador. Tanto que os fariseus dizem: nunca se abriu, desde quando o mundo é mundo, os olhos de um cego. Por quê? Daquela forma não, era uma anomalia, tinha 2 buracos, não tinha nada. Jesus pega o barro e faz um olho para ele, todo o sistema de veias e cérebros, íris, todo o processo de pálpebras. Foi fantástico. Jesus criou tudo. Ele é o Deus criador e ele também é o sustentador. Ele é quem sustenta os planetas em órbita, ele é quem sustenta o mundo espiritual, ele é quem sustenta os fenômenos da Terra. É tudo por ele, para ele, e dele são todas as coisas. A divindade de Cristo também pode ser vista também pelas suas prerrogativas divinas. Ele possui, ele perdoa pecados, ele ressuscita mortos, e ele executa julgamentos. Tudo isso pode ser identificado e visto, comprovado, e mostra-nos que a divindade de Cristo é uma doutrina axiomática. Ela é chancelada pela história da igreja. Bom, a divindade de Cristo também pode ser identificada como eu sou do Antigo Testamento. Nós vamos ver várias passagens em que Jesus Cristo alega dizer eu sou. E este título só era usado pelo Todo-Poderoso, a divina providência, lá no Antigo Testamento, na revelação que fora dada a Moisés. Eu vou em nome de que Deus? O Senhor vai em nome do eu sou. Jesus várias vezes disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quem os homens dizem que eu sou? Então, são vários pontos aí, várias afirmações de Jesus. Eu sou a luz do mundo, que ele afirmava em grego ego emiho, ou seja, eu sou. Bom, ainda na página 33, a divindade de Jesus pode ser vista também pelos seus títulos, pelos seus nomes. Ele é o Alfa e o Ômega, ele é o Emanuel, o Deus conosco.
O Filho do Homem, ele é Senhor, o Kyrios, o dominador. Ele é o Filho de Deus e ele também é Deus. Ele é a imagem expressa de Deus, Hebreus 1:3. Por que a imagem expressa de Deus? Ele diz aí que Deus é como se fosse, em forma metafórica, o grande sol, e Cristo reflete estes sols, estes raios para a terra. Olha que coisa interessante. É a expressa imagem. O texto grego diz alpasgama, ou seja, não dá para você separar o sol dos raios do sol, porque ambos estão juntos. É assim que podemos ver a ideia do Cristo e o seu Deus. Cristo e Deus. Essa união hipostática, essa união absoluta, né? Da mesma essência, da mesma natureza. Isso é muito bom. Vamos lá. A divindade de Cristo pode ser vista também na sua reivindicação, está aí os versículos. Há 4 importantes implicações em torno da divindade de Cristo. Ele, por ser divino, Deus pode ser conhecido definitivamente e pessoalmente em Cristo. Ele revela, claro que não em sua ontologia, em sua totalidade, como absoluto, né? Porque Deus transcende o nosso conhecimento. Embora transcenda o nosso conhecimento, ele faz conhecer através de Jesus. Olha que coisa interessante. Podemos ver a divindade em Cristo. A nossa redenção, segunda implicação aí, foi feita por Cristo. 1 Timóteo 2:5. A terceira implicação, Cristo, por ser divino, no Cristo ressurreto e assunto entronizado, nós temos um sumo sacerdote, de fato. Ele está hoje no trono da misericórdia. Então, o Cristo, Deus e homem, sumo sacerdote, está sentado no trono da misericórdia e intercede junto ao Pai por mim, por você. Ele é o novo mediador desta nova aliança. Não precisamos de mais de Moisés, nós não precisamos da doutrina da iconoclastia, né? Que são os ícones, nós temos o Cristo perfeito, que intercede por nós. Bem, em quarto lugar, por ele ser divino, nós podemos prestar a ele vênias, adoração e submeter ao seu senhorio. Por isso, no culto, nós adoramos a Jesus. É comum entre os pentecostais, é comum entre os cristãos no momento de culto dizer, vamos à igreja fazer o quê? Adorar a Jesus. Muito interessante. Para finalizarmos o conteúdo aqui, já chegando ao final deste conteúdo, página 35, as duas naturezas de Cristo. Começamos com um pensamento de Anselmo de Cantuária, que diz, é necessário que a mesma e a própria pessoa que há de realizar essa satisfação pelos pecados da humanidade seja perfeito Deus e perfeito homem. Uma vez que ele não pode fazê-lo a menos que seja de fato Deus. E a ele não convém fazê-lo a menos que seja de fato homem. Olha aí, no processo de satisfação, de sacrifício do Cristo, vemos homem e Deus. Ou seja, as Escrituras, a glória divina e a humildade de Cristo estão juntas e distintas. A Escritura dá essa paradoxidade, mas também mostra-nos que podemos ver em Cristo a glória de Deus, a glória divina, juntas através da sua humildade. Glória e humildade, que ser extraordinário, né? Tem as passagens à frente, que são as citações do comentarista. Bem, essas passagens mostram-nos o profundo mistério do eterno e infinito Filho de Deus entrando na história da humanidade e assumindo a natureza humana. É fato que mostrar um Cristo que é humilde e glorioso, glorioso e humilde, não existe pensamento mais grandioso do que este, que Deus assume as nossas dores no Calvário e durante também o processo da encarnação. Ao assumir nossa humanidade, Cristo pode pagar o alto preço por ele,
Porque nós não tínhamos condição de pagar, todos somos pecadores. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 5, verso 10. Mas Deus prova o seu amor conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo, olha a nossa condição, nós ainda pecadores. Ele nos revela a grandiosidade do nosso Deus. Que fantástico! Na página 36, o autor mostra-nos essa união das duas naturezas, né? Ela é teantrópica, ou seja, tem duas naturezas em uma só pessoa. Ela também é hipostática. O que é hipostática? Primeiro vamos ao termo teantrópica, né? Deus e antropo, humano e divino. E depois agora, hipostática. O que quer dizer hipostática? Está aí no seu material de trabalho, olha aí, referência 25. Vem da palavra grega hipos, sob, statai, que quer dizer sob e ficar. Ou seja, nas discussões teológicas sobre a doutrina da Trindade na era patrística, era usada como sinônimo de ousia, a essência do ser. Essa ideia de ousia representa que é a essência do ser, é a substância. O que é isso? União hipostática. Ambos têm a mesma origem, a mesma essência, a mesma substância. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso inclui qualidades, atos humanos e divinos. Tanto as qualidades e os atos humanos e divinos podem ser atribuídos a Jesus Cristo sobre qualquer uma de suas naturezas. Ou seja, a presença constante tanto da humanidade quanto da divindade, as suas naturezas não podem ser separadas. Isso é hipos, é natureza hipostática, ok? Qualquer uma das coisas que for feito por uma das naturezas é feito por Cristo. Ele é o Deus encarnado, o agente ativo o tempo todo. Portanto, vale ressaltar que Cristo se despiu da sua glória divina enquanto esteve aqui conosco. Nós chamamos esse processo de kenosis. É um esvaziamento, keno, Filipenses capítulo 2 e 6. Não foi sua divindade que foi esvaziada, porque ele era Deus. Esse processo de esvaziamento é, na verdade, a forma como a natureza humana e os atributos divinos se correlacionaram. Na igreja romana, o termo usado para referir-se a esse fenômeno é communicatum idiomatum, ok? Houve uma comunicação dos atributos divinos com a natureza humana. De fato, ele é vere homo, verdadeiro humano, e vere Deus, verdadeiramente divino. É fato que essa união hipostática de Cristo é paradoxal para a mente humana, não se pode entender com a razão. Não conseguimos conciliar a nossa mente limitada com a fé. É fundamental para a nossa fé. Se negarmos uma das duas naturezas, nós vamos comprometer, lembra do que eu disse no começo? Todo um fundamento, toda uma estrutura e toda uma doutrina. É fato que a Bíblia nos dá essa realidade, a Bíblia nos chancela esta verdade. Cristo sempre agiu como homem de Deus. A nossa mente finita, humana, não consegue compreender. É uma declaração de fé com base nas Escrituras. É paradoxal, mas não são contraditórias. Não são contraditórias. Bem, é necessário que dessa aliança e dessa reconciliação fosse e Deus, sem qualquer mancha ou pecado. Ele é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Bom, 4 minutos de aula. Um abraço a todos. Deus abençoe. Até a próxima aula. Forte abraço a todos os alunos. Vem para a FAESP você também.